Valorizar a história, valorizar o presente, garantir o futuro. Eis Ferreira do Zezer que assinalou o Dia do Conselho, um momento sempre simbólico e de respeito pelo passado e por todos aqueles que têm contribuído para um percurso cada vez mais rico. O Salão Nobre recebeu essa sessão solene, encontro onde se valorizou quem mais se distinguiu no último ano em áreas tão distintas como o desporto ou a cultura, entre outras. A Hertz marcou presença nesta cerimónia. José Casanova, presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer, foi o primeiro a intervir e apontou para uma história rica e multifacetada, escrita por homens e mulheres que deixaram a sua marca. É uma honra estar hoje aqui convosco a celebrar o nosso Dia do Conselho de Ferreira do Zezer. Esta celebração corresponde à última oportunidade de vos dirigir umas palavras durante a duração deste mandato. É um privilégio partilhar este momento especial que nos convida a olhar para o nosso passado, a viver intensamente o nosso presente e a sonhar em conjunto com o futuro. E começaria por dar um pequeno título de um olhar para o nosso passado. Ferreira do Zezer tem uma história rica e multifacetada, tecida por gerações de homens e mulheres que aqui viveram, trabalharam e deixaram a sua marca. Desde os vestígios mais antigos, que nos contam sobre a presença humana nestas terras há milénios, até aos tempos mais recentes, a nossa identidade foi-se moldando. Somos herdeiros de um legado de resiliência, de trabalho árduo e de uma profunda ligação à terra e ao rio que nos dá o nome. Lembramos hoje com carinho e gratidão aqueles que ao longo dos séculos construíram as nossas aldeias, as nossas tradições, as nossas igrejas, as nossas escolas. Aqueles que com a sua dedicação lançaram as bases para a comunidade que hoje somos. É fundamental valorizar esta herança, pois é dela que extraímos a força e a inspiração para os desafios de hoje. Não podemos ter memória curta para o passado e para os assuntos que se referem ao nosso passado. Um conselho que não se identifica e não honra o seu passado não é digno de um futuro. O presente, um conselho dinâmico e vibrante. Mas o Dia do Conselho não é apenas um dia para recordar, é acima de tudo um dia para celebrar o que somos hoje. E somos um concelho dinâmico, vibrante, com uma beleza natural ímpar, banhado pelas águas serranas do Zezer e rodeado por uma paisagem deslumbrante. Temos um património cultural e natural que nos enche de orgulho, desde as nossas praias fluviais, que atraem visitantes de todo o lado, até às nossas tradições gastronómicas, que são um deleite para os sentidos. Temos um tecido associativo forte e ativo que promove a cultura, o desporto e o bem-estar da nossa população. E, claro, temos as nossas gentes. Os ferreirenses são a verdadeira alma deste concelho. São pessoas trabalhadoras e acolhedoras, com um espírito empreendedor e uma capacidade notável de se reinventarem. Os ferreirenses prezam os seus valores como sociedade livre, inclusiva e tolerante. Esses valores, recebidos através da influência da educação e do exemplo geracional, fazem parte do nosso código de conduta e da nossa vida comum. São vocês que no dia a dia fazem de Ferreira do Zezer um lugar tão especial. Aquilo que também nos une é a luta por melhores condições de vida, concretizada em obra feita, e nesta obra feita que nos tem acompanhado nestes últimos anos. Um pequeno comentário: a Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer, nestes 4 anos de mandato, recebeu por 2 vezes o reconhecimento da Associação Nacional das Assembleias Municipais e foi premiada por 2 vezes com um prémio de boas práticas das Assembleias Municipais. Dois prémios deste nível, 2 reconhecimentos deste nível, honram a Assembleia, mas acima de tudo dignificam todos os ferreirenses. O futuro. Vamos construir juntos um concelho melhor. Mas não podemos parar por aqui. O futuro exige de nós ambição e visão. Temos de continuar a trabalhar em conjunto para construir uma Ferreira do Zezer ainda melhor. Devemos apostar no desenvolvimento sustentável, protegendo o nosso ambiente e valorizando os nossos recursos naturais. Temos de continuar a investir na educação e na formação, garantindo que os nossos jovens têm as ferramentas necessárias para os desafios do futuro.
Precisamos de apoiar o nosso comércio e a nossa agricultura, pilares fundamentais da nossa economia local. E temos de promover o turismo, divulgando as nossas potencialidades e atraindo mais visitantes. O futuro de Ferreira do Zezer constrói-se com a participação de todos, com o empenho da Câmara Municipal, das associações, das empresas e de cada um de vós. É com diálogo, com a partilha de ideias e com o trabalho em equipa que alcançaremos os nossos objetivos. É fundamental para a concretização de objetivos e destes objetivos que todos sejamos capazes de ter orgulho em sermos ferreirenses todos os dias e em todos os momentos. Termino com uma mensagem de esperança e gratidão. Neste dia de festa quero deixar uma mensagem de esperança. Tenho a certeza de que com o espírito de união que nos caracteriza, com a nossa capacidade de superar desafios e com a nossa paixão por esta terra, Ferreira do Zezer continuará a prosperar. Quero, por fim, expressar a minha profunda gratidão a todos os que contribuem diariamente para o progresso e o bem-estar do nosso concelho, a todos os funcionários da autarquia, que se devem orientar pelo princípio de servir o município e os munícipes e de não se servirem dele, aos nossos voluntários, aos empresários, aos agricultores, aos nossos jovens e aos nossos idosos, a todos os ferreirenses, um muito obrigado. Que este dia do Conselho seja um momento de reflexão, de celebração e de renovação do nosso compromisso com o futuro de Ferreira do Zezer. Viva Ferreira do Zezer, viva o nosso Conselho. Registro para a presença de Teresa Almeida, presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que falou de uma data de identidade e de pertença e que convoca a reconhecer o caminho percorrido. Foi com grande sentido de honra que aceitei este convite para estar aqui convosco. Esta é uma data de identidade e de pertença, um momento que nos convoca a reconhecer o caminho percorrido, a valorizar o território, a valorizar os seus munícipes e, sobretudo, a projetar o futuro com confiança. Ferreira do Zezer é um dos 52 concelhos que integram a vasta e diversa área que tenho o gosto de presidir, a região de Lisboa e Val do Tejo, este território com cerca de 8.000 habitantes, muitos de vós a quem tenho o prazer hoje de ver olhos nos olhos e de poder confraternizar e que todos os dias ajudam a construir um lugar de pertença. Penso que é notório para todos que se trata de um concelho que ocupa uma posição geográfica única, situado na extremidade norte da nossa região, LVT, mas em estreita vizinhança com o centro do país e que apresenta recursos naturais e culturais de valor inestimável, como a Albufeira de Castelo de Bode, o Rio Zezer e a Zona Especial de Conservação de Sicó Alveiaço. Estes ativos são mais do que paisagens deslumbrantes ou património a preservar, são verdadeiras âncoras para as estratégias de desenvolvimento que apostam no turismo, da natureza, no desporto, na aventura e que são capazes de atrair investimento e gerar novas dinâmicas económicas. Beneficia também do facto de ser um pulmão verde, um território predominantemente florestal, com claros benefícios ambientais para todos nós, desde logo pelo contributo num ar mais limpo de carbono. E claro que não podia deixar de referir, além de todos os saberes culturais e gastronómicos, o facto de Ferreira do Zezer poder afirmar-se com orgulho na sua identidade como a capital do ovo, símbolo de uma economia local robusta, inovadora e reconhecida a nível nacional e internacional, onde o saber fazer se transforma em marca do território. Senhoras e senhores, hoje, como já referi, também é um dia para olhar para o futuro. E quero saudar o compromisso desta autarquia com o planeamento e com a preparação de um plano de futuro específico. Aprovado em 2022, o Plano Estratégico Ferreira do Zezer 2030 define uma visão clara de um concelho atrativo, inclusivo e resiliente, que aposta na riqueza do seu património natural e cultural como pilares de um desenvolvimento sustentável. Assenta em 3 eixos estratégicos: o emprego e competitividade, a inclusão social e a qualidade de vida, a sustentabilidade e a resiliência do território, incorpora objetivos bem definidos. Um plano que não tenhamos dúvidas é ambicioso, mas também demonstra de forma clara o empenho e o trabalho para afirmar esta terra no plano regional e do desenvolvimento económico. Enquanto Presidente desta região e como gestora preocupada com o impacto do ordenamento do território na qualidade de vida dos nossos cidadãos, não posso deixar de referir também a recente aprovação do Plano Diretor Municipal e da Carta da Reserva Ecológica Nacional. Portanto, sabemos bem, e eu, enfim, como parte envolvida, sabemos bem como é uma aposta difícil, muitas vezes morosa, e estou a ver a senhora ex-presidente da Câmara de Tomar e o tempo que demorou a fazer o plano diretor e, portanto, são sempre momentos de ambição, momentos de perseverança e fico muito satisfeita de hoje aqui
estarmos já num processo em que o plano está aprovado e a Carta da Reserva Ecológica Nacional também. 2 pilares de pensamento e de políticas públicas confirmam que Ferreira do Zezo possui hoje os instrumentos de gestão territorial adequados e atualizados para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Contudo, o crescimento urbanístico e económico tem de ser acompanhado por uma elevada exigência ambiental. Estamos atentos, juntamente com a autarquia, aos desafios associados à atividade de empresas que devem garantir que o desenvolvimento industrial não compromete os recursos naturais, nomeadamente a Albufeira de Castelo de Bode, cuja importância ultrapassa as fronteiras concelhias, abastecendo milhões de portugueses. É neste equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade que se inserem os projetos financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência, projetos que poderão também enfatizar a importância deste território e ajudar a alavancar o futuro mais consolidado para a região. Ferreira do Zezo é um dos municípios com um grande dinamismo da execução do PRR. Cerca de 250 projetos em curso, um investimento superior a 19 milhões de euros, no cômputo global. É um facto verdadeiramente impressionante se pensarmos que, como referi, estamos a falar de um município com cerca de 8 mil habitantes. Destaque em particular a reabilitação do edifício do Centro de Saúde, os investimentos na acessibilidade e na eficiência energética e o projeto da Escola EB23 São Pedro de Ferreiro, o primeiro a avançar na região de Lisboa e Valtejo no quadro do PRR. Portanto, mais uma vez, os meus parabéns, Sr. Presidente, pelo dinamismo e pela prioridade que dá a estes investimentos. Reforçam também o compromisso com uma economia circular, uma transição energética justa e aquilo que tantas vezes referimos e pela qual lutamos, um modelo territorial mais coeso. Pretendo agora enfatizar o facto de vivemos hoje num momento de viragem. Está já em curso a elaboração do novo Programa Regional de Ordenamento do Território para Lisboa, Oeste e Val do Tejo, o PROT-LOVT, que abarcará toda a região, do Oeste à Península de Setúbal, passando por Ferreira do Zezo e toda a área da Lesíria do Tejo. Este será o grande instrumento de planeamento para a próxima década, estruturando investimentos e orientando políticas públicas à escala certa. Políticas públicas à escala e à medida dos municípios de Ferreira do Zezo e de todos os cidadãos da nossa região. A criação das novas NUTs, do Oeste e Val do Tejo, NUTs 2, portanto, também uma situação nova, veio corrigir assimetrias e permitir que territórios como Ferreira do Zezo vejam respeitada a sua identidade. Este é o mote e a possibilidade para a base de uma intervenção territorial integrada, com uma visão colaborativa, solidária e com ambição europeia. Uma região de charneira entre o litoral e o interior, entre metrópole e mundo rural, capaz de gerar sinergias e reequilibrar o desenvolvimento. Com esforço, de vontade e alinhamento institucional, e a devida cobertura governativa, preparou-se ainda para este ciclo comunitário, PT 2030, Portugal 2030, o desenvolvimento de uma ITI-OVT, ou seja, uma intervenção estratégica de base territorial, que tem um caráter particularmente inovador, e estou virada aqui para o Dr. Miguel Tombeiro, que também muito trabalhou para este instrumento e que está muito orientada para aproveitar a digitalização e a governação inteligente, e teve um plano de ação também recentemente aprovado, com financiamento global de 23,5 milhões de euros. É um processo que, embrionário, é também exploratório. Está a testar aquilo que podemos implementar no próximo ciclo comunitário, que será após 2028, ou seja, entre 2028 e 2034. O seu sucesso poderá robustecer um programa plenamente ajustado à realidade dos 3 territórios desta região de Lisboa e Val do Tejo, potenciando sinergias e complementaridades. A par desta mudança, também existiu uma mudança a nível regional que ajudou a reforçar a nossa força e a nossa voz regional. Neste novo ciclo, as CCDRs assumem-se como verdadeiras autoridades regionais. Foram convertidas em instituto público, com competências reforçadas, integrando áreas tão decisivas como a agricultura, a cultura, a economia, a conservação da natureza ou o cadastro. Este reforço da descentralização e da coincidência administrativa e financeira entre políticas e territórios é essencial para termos uma governação mais eficaz, mais próxima e mais responsável. A eleição dos presidentes das CCDRs pelos autarcas, 3.000 e muitos autarcas desta região de Lisboa e Val do Tejo participaram em 2021 na eleição direta dos presidentes das CCDRs. Estamos a terminar o nosso ciclo, assim como os mandatos autárquicos, e representa também um passo em frente
um avanço firme na consolidação da legitimidade democrática do poder regional, aproximando a decisão política dos territórios e de quem melhor os conhece, os autarcas eleitos por cada cidadão. É uma decisão que honra o poder local e a sua história e que não posso deixar de sublinhar neste momento em que nos preparamos para comemorar os 50 anos das primeiras eleições autárquicas livres em Portugal. É uma região que sai reforçada na sua capacidade catalisadora e no seu espaço para tomadas de decisão. Minhas senhoras e meus senhores, termino deixando aquela que é talvez a nota mais importante destas minhas palavras. A dignidade de um território mede-se na sua capacidade de cuidar das suas gentes, de proteger os seus recursos e de sonhar com um futuro melhor. Ferreira do Zezer tem mostrado que sabe cuidar, proteger e sonhar. O que hoje celebramos é muito mais do que uma data. É um compromisso renovado com a excelência, com a inclusão e com a sustentabilidade. Aos responsáveis autárquicos, aos empresários, aos trabalhadores da Câmara e de toda a região e a todos os cidadãos deste Conselho, deixo uma palavra de reconhecimento e de estímulo. Que este dia do município seja um ponto de partida para novas conquistas, para novas pontes, para uma Ferreira de Zezer cada vez mais viva, mais forte e mais preparada para os desafios do nosso tempo. Viva Ferreira de Zezer! Viva Portugal! Anabela Freitas, vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, foi uma das presenças mais notadas. A ex-presidente da Câmara de Tomar classificou Ferreira do Zezer como uma pérola na área do turismo. Efetivamente, do ponto de vista do turismo, todos vós sabeis que, e já foi aqui abordado, Ferreira do Zezer, eu diria que é uma pérola naquilo que é a estratégia, não só nacional de turismo, mas também na estratégia regional de turismo. Se não vejamos, aí peço desculpa, Sr. Deputado da Assembleia da República, Ricardo Carlos, peço imensa desculpa de não ter referido há pouco. Portanto, insere, se não vejamos, tem aqui um conjunto de ativos, alguns deles já hoje aqui abordados, desde logo a água, e logo o Rio Zezer e a Albufeira do Castelo de Bode, que é um ativo, nomeadamente em dois produtos que são estratégicos para o país. Primeiro, o desporto náutico e desporto ativo, está na Estratégia Nacional de Turismo e na Estratégia Regional de Turismo, e também no bem-estar, naquilo que nós chamamos wellness. Porquê? Porque nós às vezes dizemos que estamos aqui em zonas de interior, mas reparem, se há qualidade de vida é precisamente nestas regiões. E às vezes o interior não é tão interior assim. Se nós pensarmos que a maior plataforma turística do mundo é a Península Ibérica, Portugal e Espanha juntos são os maiores receptores de turismo do mundo, então se calhar o nosso posicionamento não é tão de interior quanto isso, porque temos que contar com os nossos vizinhos espanhóis. E em relação a isto, Sr. Presidente, deixe-me dizer que estamos a desenvolver uma estratégia de aproximação com Espanha, com as diversas regiões de Espanha, no sentido de haver fluxos de turistas espanhóis para cá, assim como daqui para lá. E um dos temas que os turistas espanhóis procuram é outro ativo grande que Ferreira do Zezer tem, os Templários. Efetivamente, vocês devem estar quase a inaugurar aquela que é uma obra emblemática da Torre de Dornes, não é? Que é um emblema daquilo que é a temática templária, e a temática templária vai desde o mais académico até ao mais esotérico que nós possamos ter. E como nós estamos a falar de turistas, cada pessoa tem uma abordagem diferente perante aquela que é a temática templária. E, portanto, tem aqui um grande ativo. E que também está alinhado com aquilo que é a estratégia nacional e regional, nomeadamente história e património. E depois tem outro ativo que, quando se faz turismo, todos nós sabemos que não é só de ver monumentos, não é só de fazer desporto, temos que comer e beber. E, portanto, a gastronomia e vinhos é algo que também está na nossa estratégia regional e nacional, na qual vocês também têm aqui pratos que são típicos vossos e que já falámos até no sentido de aprofundar aquilo que é um ativo único que vocês aqui têm, que é o Lagostim, o vosso Festival do Lagostim, no sentido de alavancarmos com mais algo que possa chamar os turistas, mas não é só chamar, é mantê-los também no território durante mais tempo e, sobretudo, o que é mais importante, gastarem dinheiro no território. E assim,
fazendo com que a cadeia de valor do turismo aumente, desde quem produz até quem vende. E, portanto, cadeias curtas de comercialização, aumentando o valor da cadeia do turismo. E, portanto, Sr. Presidente, eu diria que Ferreira dos Ezers está, como eu já disse há pouco, no caminho certo, em matéria de turismo. Obviamente que a Turismo do Centro está sempre disponível para trabalhar com Ferreira dos Ezers, no sentido de alavancar aquilo que são os ativos que Ferreira dos Ezers tem. Transformação, ainda tem-se alguns recursos que temos que transformar em produto turístico, mas é para isso que temos que trabalhar em conjunto. E viva Ferreira dos Ezers! Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira dos Ezers, fechou o período de intervenções. O autarca começou por olhar para este percurso de 4 anos enquanto eleito e não regateou elogios aos que têm feito parte da história ferreirense. Hoje celebramos uma data muito querida e próxima de todos nós, o dia do município de Ferreira dos Ezers. Entre as margens do sempre sereno e pacífico Rio Zezer, elevou-se no século XIX o nosso querido município. Honrado por uma natureza exímia, marcado pelas suas paisagens únicas, Ferreira dos Ezers cresceu com o empenho e a dedicação de todos aqueles que aqui sempre viveram e também trabalharam. Desde cedo, cada geração soube olhar para o presente como o tempo de lançar as bases e reforçar os alicerces desta nossa casa comum. Uma casa que, dia após dia, foi ganhando paredes mais firmes, telhados mais resistentes e estruturas cada vez mais sólidas, capazes de enfrentar as adversidades e de acolher com segurança e dignidade todos os que dela fazem parte. Hoje a nossa casa está mais firme, mas a sua construção não está concluída, devendo sempre acompanhar os ares de mudança que a própria evolução da nossa comunidade traz consigo. Honrar a nossa casa implica um empenho diário de cada um de nós, empenho esse quer na preservação daquilo até aqui construído, das nossas raízes, quer no reforço dos pilares que sustentam Ferreira dos Ezers. Se nós, na Câmara, trabalhamos todos os dias para tornar Ferreira num município cada vez mais desenvolvido, vocês, na qualidade de ferreirenses, materializam essa realidade. Em cada conversa amiga, cada vez que estendem a mão aos vossos vizinhos, estão a garantir a continuidade e progressão daquilo que melhor caracteriza a nossa identidade: solidariedade, gratidão e espírito de comunidade. Porque se, por um lado, o desenvolvimento económico é importante, por outro lado, ele esvazia-se quando desprovido dos laços sociais e comunais. Enquanto Câmara, provemos a comunidade com as infraestruturas e investimentos necessários, desde as obras na Escola Pedro Ferreira à requalificação do Centro de Saúde ou ao edifício da habitação social. Mas apenas enquanto comunidade podemos dar utilidade e significação a cada uma destas empreitadas. Com responsabilidade e visão, temos investido em infraestruturas, serviços e projetos que melhoram a vida de todos os ferreirenses. Contudo, este compromisso não se chegou até aqui. Queremos reforçar ainda mais o nosso contributo, inovando, ouvindo as necessidades da comunidade e promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo. É a nossa missão garantir que Ferreira dos Ezers continue a crescer em qualidade, prosperidade e solidariedade, preparando hoje as bases sólidas para um amanhã promissor. Mas não esquecemos que com novos tempos, novas exigências e desafios se colocam a todos nós. Podia falar aqui no envelhecimento da população ou até da necessidade, da capacidade de retenção dos jovens e de novas famílias. Agora, mais do que nunca, é preciso que cada ferreirense assuma o seu papel nesta grande missão comum. Unidos pelo orgulho da nossa terra e pela identidade que nos une, temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, fortalecendo os laços que nos tornam comunidade. Só juntos, com solidariedade e determinação, conseguiremos ultrapassar estas dificuldades e garantir um futuro próspero e digno para todos os que aqui vivem e para as gerações que hão de vir. Olhemos, portanto, para o futuro com confiança e determinação, que nunca nos falte a vontade de continuar a construir esta casa que é de todos, alicerçada nos valores que nos definem e na esperança de dias melhores para as próximas gerações. Comprometamo-nos a caminhar juntos, ferreirenses de coração, mãos dadas na construção do município mais justo, próspero e inclusivo, onde todos tenham voz, vez e lugar. Só assim honraremos verdadeiramente a nossa história, celebrando hoje e todos os dias a força e o espírito da nossa comunidade.
Neste dia do município, honramos cada um daqueles que faz parte da nossa comunidade, desde os mais pequenos, que são o rosto do nosso futuro, aos seus pais, cujo trabalho todos os dias reverte para a comunidade, até aos avós, sem os quais nada daquilo que nos rodeia existiria. Estendo um sincero agradecimento a todos vós, ferreirenses, que com esforço e dedicação fazem do nosso município uma verdadeira comunidade. Que continuemos juntos a construir um futuro promissor para Ferreira do Zézer. Viva este dia, viva os homenageados, viva Ferreira do Zézer.